ele não compreendera aquilo tudo que o mestre ensinara. Não compreendera que não devemos resistir ao mal que nos queiram fazer. Não era este o ensinamento de Jesus? Não resistir ao mal que nos queiram fazer? E que agora, naquelas circunstâncias, Jesus iria exemplificar como perdoar os inimigos, como orar pelos que nos perseguem e caluniam. Porque, às vezes, quando nos deparamos com este ensinamento de Jesus, não é? As pessoas dizem assim, mas ele perdoou porque ele era Jesus. Não é? Vejam a exemplificação que ele faz para nós. Querem prendê-lo? Ele não reagiu. Leva preso. Não é? Não houve reação nenhuma da sua parte. E ainda perdoa os inimigos, né? Dando a todos nós o exemplo. E então transcorrem todos aqueles acontecimentos que nós já sabemos, né? Jesus é levado e julgado às pressas, condenado, né? E levado para ser crucificado. A cruz era um suplício romano, porque os romanos estavam lá, não é? Na Palestina. Era um suplício romano reservado aos escravos. E também reservado aos casos em que se queria agravar a morte com a ignomínia, quer dizer, com a vergonha. Aplicando-a a Jesus, como foi aplicada, não é? Tratavam-no como um salteador, um bandido, um desses inimigos ao qual não se concedia a honra de morrer pelo gládio, quer dizer, pela espada. Morrer pela espada era uma honra que não se concedia a um malfeitor, a um bandido. A esses se aplicava a cruz. Vejam, irmãos, os próprios condenados tinham de levar o instrumento do suplício. Era costume dar ao condenado um vinho forte, aromatizado, para atordoá-lo. Jesus não quis bebê-lo. A cruz se compunha de 2 vigas ligadas em forma de T. Era baixa, tanto que os pés do condenado quase tocavam o chão. Nela, na cruz, pregavam o condenado, atravessando-lhe as mãos com pregos. Os pés eram pregados ou amarrados. Apoiavam os pés com um suporte de madeira, porque sem isso as mãos se rasgariam e o corpo cairia. O principal horror do suplício da cruz consistia em que o condenado podia viver nessa situação 3 ou 4 dias. A hemorragia das mãos cessava logo e não era mortal. A verdadeira causa da morte era a posição antinatural do corpo,
a qual causava uma perturbação atroz na circulação do sangue, fortes dores de cabeça e do coração, e, por fim, a rigidez dos membros. O principal objetivo deste cruel suplício não era matar diretamente o condenado, mas expô-lo à execração pública, pregado pelas mãos que ele não soubera usar. Vejam, irmãos, as mãos de Jesus, que só distribuíram bênçãos e fizeram bem a todos aqueles que se aproximaram dele, ser pregado pelas mãos que ele não soubera usar e deixá-lo apodrecer na cruz. Era este, não é? O suplício, foi este o suplício reservado para Jesus. A sua crucificação foi um dos pontos culminantes da história espiritual da humanidade. Dado a grande repercussão que o sacrifício de Jesus causou no mundo espiritual, abalaram-se profundamente as colônias espirituais circunvizinhas da Terra. E muitos fenômenos espirituais se processaram em toda a atmosfera do planeta, principalmente sobre Jerusalém. Depois de morto, caso ninguém reclamasse o corpo, este seria atirado à vala comum ou apodreceria na cruz. Os discípulos, aterrados, desorientados, não se atreviam a se apresentar para reclamar o corpo do mestre, temendo consequências funestas. Nós nos lembramos, né, do episódio da negação de Pedro, quando lá no átrio da casa de Pilatos, alguém falou, você não era discípulo dele? Ele falou, eu não, nem conheço. Pedro, né? E uma, e duas, e três vezes. Aí o galo cantou. Aí ele caiu na realidade, não é? Então, os discípulos estavam aterrados com aqueles acontecimentos todos que eles não esperavam. Dias antes, ele havia sido recebido em Jerusalém com todas aquelas festas, e agora ele estava ali sendo crucificado. Mas houve um homem de nome José de Arimateia, que foi a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus para dar-lhe sepultura decente.